Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e esse é o canal Sobrenatural. Bora de coletânea de relatos aí sobre lobisomens. Quem gosta do assunto? Mas antes eu quero pedir a você, se gosta do canal, já deixa seu like aí bem no início, isso vai ajudar demais aqui o canal. Se inscreva também, quem não é inscritos. Também quero agradecer a todos os inscritos, né? Os novos e os antigos inscritos. Muito obrigada. Se tiver alguma história para me enviar aí, o e-mail vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se esse vídeo também tiver a função de hypar, vou pedir aí para vocês hypá-lo ele para mim aí. Isso vai ajudar demais aqui também na divulgação aqui do canal. E é isso, gente. Bora pra essa coletânea aí, só relatos sobre lobisomem. E o primeiro relato é esse lobisomem no cemitério. Oi Mariana, sou policial aposentado e isso aconteceu comigo numa madrugada de julho de 1989, numa cidade do interior, onde eu trabalhava como policial militar. Estava iniciando, na época, a minha carreira na polícia. Era plantão noturno, daqueles que a gente torce para terminar sem nenhum chamado, sem nenhuma ocorrência. Fazia um frio de doer os ossos. A neblina era tanta que o farol da viatura mal alcançava 3 metros à frente. Eu era novo na época, trabalhava com Teixeira, parceiro de confiança. Já tínhamos atendido de tudo, briga de bar, assalto e até mesmo profanação de túmulo. Mas nada, absolutamente nada nos preparou para o que aconteceu naquela noite. Era 2h47 quando recebemos o chamado. Um morador que morava perto do cemitério municipal dizia que tinha ouvido gritos, correria e um barulho estranho, algo entre rosnado e lamentos. O tom de voz dele me marcou muito, era de desespero mesmo, não aquelas ligações de gente exagerada. Então fomos conferir. Chegamos no cemitério, o portão de ferro estava entreaberto, o cadeado arrebentado como se tivesse sido mordido. Sim, pareciam mordidas, não como se tivesse sido cortado. Aquilo já me deixou com o coração acelerado. Quando o Teixeira iluminou com a lanterna, vimos pegadas, marcas grandes, fundas na terra molhada, e não eram humanas. O ar do cemitério já tem aquele clima pesado, mas aquela noite parecia que estava mais pesado ainda. Tinha um cheiro estranho, de terra úmida misturado com algo apodrecido, como carne velha. Eu engoli seco e instintivamente levei a mão ao coldre. Gente, coldre, pra quem não sabe, eu acho que é aquele, tipo um cinto, né, que eles colocam a arma, né, do lado. Eu pesquisei aqui que eu também não sabia. Mas é esse negocinho que eles colocam a arma do lado da cintura. Então, voltando aqui. Falei pro Teixeira, vamos fazer o reconhecimento. Falei quase sussurrando, porque eu estava tremendo, além do frio, aquela sensação estranha. Entramos então devagar. O cemitério era antigo, com túmulos até do século passado, eu acredito. O mato tomava conta de alguns corredores. A neblina ali dentro era mais densa. Andávamos em silêncio, só o som do mato molhado sobre as nossas botas. Foi então que ouvimos um estalo e depois um rosnado profundo. E não era de cachorro, não era humano. Apontei a lanterna e vi atrás de um mausoléu grande uma sombra que se mexeu. A luz bateu direto nela. Era uma criatura agachada, peluda, ombros largos, costas arqueadas e os olhos. Aqueles olhos eram vermelhos, mas sabe aqueles vermelhos vivos? Quando a luz bateu, ela se ergueu. Era enorme, 2,5 metros fácil, corpo coberto por pelos escuros, garras compridas, o focinho parecia de lobo, mas um pouco deformado. Um tipo de lobisomem, eu acredito. A pele por baixo dos pelos tinha algumas feridas abertas
E o cheiro parecia de carniça ou cadáver. Na hora não pensei, disparei 3 vezes. Acertei, tenho certeza. E a coisa deu um uivo, um som que eu nunca mais esqueci. Era de dor misturada com raiva, mas não caiu, só ficou mais agressiva. E eu corri e gritava pro Teixeira correr também. E ele já vinha logo atrás de mim. Foi quando ele tropeçou num pedaço de cruz caída no chão e caiu. Eu voltei, puxei ele pela farda e foi nesse momento em que vi. A criatura estava ali, parada uns 10 metros, só olhando. Respirava pesado, olhos fixos em nós. Achei que era o fim, mas engraçado, ela não avançou. Apenas rosnou baixo e se virou, sumindo no meio do mato lá no fundo do cemitério. Chegamos na viatura com o coração saindo pela boca. Chamamos reforço e em pouco tempo 3 viaturas chegaram. Vasculharam o cemitério inteiro, mas nada. Só marcas no chão e garras fincadas em lápide. E tinha um túmulo que ele parecia ter sido arrebentado de dentro para fora. Tentaram abafar o caso ali, a prefeitura, a igreja e até mesmo o nosso comandante. Disseram que era gente fantasiada, drogada ou vândalos. Mas ninguém viu o que a gente viu. Ninguém sentiu aquele cheiro, ouviu aquele uivo. O Teixeira, ele pediu transferências meses depois. E não aguentava mais as noites. Diz que sonhava com aqueles olhos vermelhos quase toda noite. Eu fiquei. Mas desde então, nunca mais patrulhei à noite sem carregar sal grosso e a minha medalhinha de São Bento no bolso da camisa. Coisa de vó. E funciona, eu acho. Hoje, anos depois, de vez em quando, ainda ouço histórias sobre uivos naquele cemitério. E tem gente que jura ter visto algo grande peludo pulando entre as lápides nas noites de lua cheia. Eu acredito, porque eu vi e eu sobrevivi. Mas não sei se da próxima vez a gente vai ter a mesma sorte. Mariana, esse foi o relato. Eu peço desculpa pelos erros e sou o mesmo policial que te enviou os 2 relatos, Ritual Macabro e Hospital Assombrado. Muito obrigada por contá-los aqui no canal e em breve lhe envio mais. Eu que agradeço e sim, gente, ele enviou esses 2 relatos que eu acho muito legal. Vou deixar aqui, se eu lembrar, o card ou aqui embaixo, ou só vocês pesquisarem aí Ritual Macabro e Hospital Assombrado, os relatos dele aqui. E o Ritual Macabro eu achei bem pesado na época. Eu trouxe ele aqui contando, não lendo aqui pra vocês, eu tive que tirar algumas coisinhas porque era bem pesado. E o Hospital Assombrado também, são relatos bem interessantes dele. E esse aqui também, policiais têm várias, ocorrências um pouco estranhas, E ele ficou de cara aqui com o lobisomem, ao mesmo tempo que é muito legal, meio pavoroso, vamos dizer assim, E ainda bem que, deu tudo certo. E o estranho, talvez o bicho, ele ter disparado ali, o bicho ficou com raiva, e seguiu eles ali. Mas talvez se ele não tivesse disparado, eles não ia fazer nada, porque tem muito disso, de lobisomem. As pessoas ficam cara a cara ali com o bicho, ele não faz nada, ou só corre atrás ali pra dar um susto, E pelo que a gente vê aí da violência que esses bichos, se ele quisesse realmente pegar ali, nossa, a pessoa não sobreviveria, Então parece que eles só querem talvez assustar ou coisa do tipo. Gente, se vocês ouvirem aí marquita, batidas, tá tendo uma obra aqui do lado, só que agora já é quase 10 horas da noite, falta 15 para as 10, e eu comecei a gravar aqui e eles começaram a fazer a bateção tudo de novo ali. Eles estão até agora nessa obra, Incrível. Trabalho o dia inteiro e vira à noite, pelo visto. Mas aí vocês me desculpam. Aí, voltando aqui pro relato, tem essa coisa também de cemitério, Que
Minha avó falava que a pessoa que é amaldiçoada ali, né, a virar lobisomem, ela fala que durante a noite ele tem que percorrer 7 cemitérios, né? Enquanto ele não percorrer esses 7 cemitérios, ele não volta ali, não quebra a maldição. Algumas pessoas dizem que é 7 fazendas ou 7 sítios, né? Então, assim, a gente não sabe direito o que realmente é, né? Mas tem essa coisa também, né? E outra coisa que me chamou a atenção nesse relato é a questão do túmulo. Será que aquele ser estava lá dentro do túmulo? Será que era sei lá, alguém que morreu, foi amaldiçoado virar esse lobisomem? Que loucura e que legal ao mesmo tempo. Bem estranho, eu queria saber, né, mais desse local aí, desse cemitério. Quem sabe um dia eu não vou lá ver, não quero ver nada, mas eu achei interessante essa questão aí do túmulo, né? Ele não fala que se depois ele chegou a voltar lá e se o túmulo estava normal, se consertaram ou não. Mas vamos aqui para o próximo relato, que é esse aqui. Meu pai foi caçar, mas acabou sendo caçado. Oi Mariana, tudo bem? Hoje vou te contar uma história que aconteceu com meu pai, quando ele ficou de frente com um lobisomem. Eu cresci ouvindo histórias sobre lobisomens. Meu avô contava que às noites de sexta-feira de lua cheia era melhor trancar as portas, apagar as luzes e rezar. Que existia um homem amaldiçoado, meio bicho, meio demônio, que andava pelos matos uivando atrás de sangue. A gente ria, criança, né? Crianças fazem isso. Até o dia em que meu pai resolveu ir caçar e voltou mudado. Tudo começou numa sexta-feira de março, durante o período da quaresma. A lua estava cheia, imensa, amarela. Naquele fim de tarde, meu pai pegou a espingarda, vestiu seu casaco de couro e disse: hoje eu trago um tatu ou um veado. A mata tá boa. Minha mãe pediu para ele não ir, falando que era quaresma, que não era bom sair. Falou que tinha ouvido também os cães uivando sem parar desde a manhã. Mas ele riu e disse: lobisomem é o medo de quem tem a consciência suja. E foi pro mato caçar. Eu lembro de ver a lanterna dele sumindo na trilha do mato. Depois, o escuro engoliu tudo. Já não ouvimos nem sinal do meu pai. Horas passaram e a mata, que sempre tinha grilos, pássaros, sapos, aquele barulho comum, estava muda, como se estivesse segurando a respiração. Por volta das 23 horas, ouvimos algo estranho. Um uivo, mas não era um uivo de cachorro. Era longo, era muito doido, como se algo entre um homem e um lobo estivesse lamentando. Minha mãe me abraçou e começamos a rezar. E então ouvimos passos correndo pelo terreiro e batidas desesperadas na porta. E era meu pai, mas ele estava diferente. Sangue nas mãos e a roupa toda rasgada. E o olhar parecia não ser mais dele, estava distante. Ele não dizia nada, sentou-se no chão tremendo. Ficou assim por horas, encarando o nada, como se estivesse preso até em outro mundo. No dia seguinte, ele falou que tinha ouvido algo entre as árvores. Achou que era um animal e disparou. Mas o que saiu do mato era um bicho peludo, de olhos amarelos, de boca aberta, e escorria baba pela boca. Tinha também garras e as suas orelhas eram caídas. Ele disse que tentou correr, mas a coisa o perseguiu por quilômetros e ele tentava desviar, pois não queria levar aquilo para nossa casa. Segundo ele, aquilo não queria matá-lo, queria talvez assustá-lo ou humilhar, como se dissesse: você veio caçar, agora quem corre é você. Depois disso, meu pai nunca mais foi o mesmo. Não dormia direito, tinha pesadelos, ficava sentado no escuro. E quando a mata silenciava, ele se desesperava, dizendo que o bicho estava rondando nossa casa.
Ele, um homem corajoso, ficou medroso. Meu avô dizia que ele viu um lobisomem e deu sorte que o bicho não quis matar ou feri-lo. Meu pai ainda é vivo e tem medo da noite, não gosta mais de interior. Hoje moramos na cidade. Eu acredito no que meu pai nos contou e sei que de alguma forma esse ser é real. Mariana, muito obrigada pelo espaço. Eu que agradeço pelo relato e sim, gente, existem, né? Eu nunca vi, mas eu acredito sim que existem lobisomens. E aquela coisa, né? Será que pelo seu pai ter aquela descrença ali, né? De não acreditar e de ainda abusar e ser quaresma. Acho que tudo é meio interligado, né? Era quaresma, ele foi caçar, ainda abusou ali, né? Caçoou, falando, né, que, tipo, não acreditava, né, em lobisomem, né? Ele falou aqui com a esposa, lobisomem é o medo de quem tem a consciência suja, né? Então, aquele ser ali, pelo que ele fala também, o ser não queria matá-lo, né? Queria assustar ou humilhar, né? Então, ele foi caçar e acabou virando ali a caça, né? Ou seja, né, a natureza de alguma forma se vingou ali. E, gente, a época de quaresma não é brinquedo, não. É muito sombrio, né? Uma época que quem é do interior, quem conhece o interior, sabe que todo mundo fica assustado. A minha mãe, eu até contei, eu acho que uma coletânea aqui pra vocês, eu fui passar uns dias, né, lá na roça, e segundo a minha mãe, ela tinha escutado durante a madrugada ali, né? A gente ia chegar no sábado, então foi na madrugada de sexta pra sábado. Ela escutou ali diz ela que é um barulho como se fosse algo batendo, tipo, até palma, né, ou orelhas grandes, não sabe, diz ela que os cachorros tava latindo demais, tava, tipo, queria expulsar alguma coisa dali, e ela disse que talvez pode ser algum lobisomem ou algo do tipo que teve lá no terreiro de casa aquela noite. Ela não teve coragem de levantar e nem olhar, mas diz ela que os cachorros foi latindo como se estivesse expulsando algo ali do terreiro e até, tipo, foi latindo longe. Diz ela que escutava os latidos bem longe, como se estivesse expulsando algo. E diz ela que aquele barulho é como se estivesse... Diz ela que era parecido com palmas, mas diz ela que não era, assim, exatamente palmas. E muitos acreditam, né, que o lobisomem, ele tem uma orelha muito grande. Então ela acredita que talvez seja ali, tipo, ele foi bater ou balançar a cabeça e talvez bateu as orelhas ali. Ela não sabe explicar direito, nem eu, né, gente? Mas tem essas coisas. E diz ela que os cachorros estavam bravos, né? E também, né, gente, não poderia ser os cachorros lá de casa, porque os cachorros têm as orelhas pequenininhas, né? Então acredito que foi algo... talvez um lobisomem mesmo. Eu confesso que eu fiquei morrendo de medo. Ainda fui gravar de noite lá e toda hora eu olhava assim pros lados. Ainda quero terminar de gravar a coletânea lá pra vocês. Que tem mais uma ou duas, né, que são relatos da minha família. Eu queria gravar lá no sítio onde eu comecei a gravar as outras. Mas vamos aqui pro próximo relato. Será meu tio um lobisomem? Oi, Mariana, meu nome é Ana Paula e essa história é real. Pelo menos tudo que vivi me leva a crer que sim. Desde criança ouvi muitas histórias sobre lobisomens, mas nunca achei que um dia eu desconfiaria do meu próprio tio. Ele sempre foi muito diferente. Tio Ademar era o irmão mais novo da minha mãe. Era quieto, reservado, vivia isolado numa antiga chácara da família no interior do Paraná. Nunca se casou, nunca teve filhos e só aparecia em reuniões de família quando era obrigado. Quando eu era pequena, eu lembro que ele me olhava estranho, não com maldade, mas com um tipo de olhar tipo faminto. Era difícil de explicar. Parecia observar o cheiro, não a pessoa. Com o tempo, ele sumiu de vez. Passaram-se anos, mas a memória dele nunca saiu ali da minha cabeça. Então veio um dia em que precisei viajar até a região, por causa do falecimento de uma tia-avó. Foi quando minha mãe pediu para que eu fosse até a chácara do meu tio, ver se ele estava bem. A gente não tinha notícia dele há meses.
Então eu peguei o carro, a estrada era de terra, cercada de mato. Cheguei lá perto do entardecer. A casa era a mesma da infância, mas parecia assim um pouco mais escura ou mais sombria. A madeira também estava descuidada, talvez era isso. Bati palma, mas nada, chamei, também nada. Foi quando ouvi um barulho, algo pesado, respirando atrás da casa. Então dei a volta já com o coração acelerado, pois eu sou muito medrosa. E eu vi, não era meu tio. Era uma coisa curvada, peluda, com as costas largas, como as de um boi. O focinho era meio alongado e mesmo à sombra eu vi seus olhos, mas eram olhos humanos. A criatura me olhou, ficou imóvel por um segundo e correu para dentro da mata. Tremendo, entrei na casa. Tudo estava bagunçado, cheiro de cachorro molhado. E no quarto tinha roupas rasgadas, marcas de garras na parede e tinha uma espécie de livro em cima da cama, que quando peguei percebi que era um diário. E nele meu tio contava. Dizia que desde os 17 anos, toda sexta-feira de lua ele acordava sem lembrar de nada. Mas acordava nu, coberto de terra, sangue seco. Dizia que tentou se isolar para não machucar ninguém e que a fera estava ficando mais forte, mais consciente. A última frase do diário dele me arrepiou. Se alguém estiver lendo isso, já é tarde. Eu não consigo mais me controlar. Saí correndo da casa, entrei no carro e voltei para a cidade. Tentei até contar para minha mãe. Ela me ouviu em silêncio enquanto eu gaguejava ali as palavras. Então ela disse, eu sei. Eu perguntei, como assim, sabe? Perguntei chocada. Seu tio sempre foi assim. Sua avó dizia que o 7º filho, o homem, se não for batizado de um jeito certo, vira lobisomem. A gente tentou proteger ele, mas agora acho que ele virou só isso, uma fera. Desde então nunca mais voltei lá. Porém sei que ele ainda vive lá do mesmo jeito, só naquele sítio. Mas às vezes, nas noites de lua cheia, recebo ligações estranhas de um número desconhecido. E quando atendo, só ouço uma respiração pesada, como se fosse de um animal, como se algo ou alguém ainda me observasse. Será que meu tio é um lobisomem? Será que ele sempre quis me atacar desde criança? Por que não fez isso quando teve chance? Por que eu sinto essa sensação de ser observada? E às vezes a ligação, será que é dele? Mariana, são tantas perguntas sem resposta e eu não sei mais o que pensar. Só sei que meu tio pode ser sim um lobisomem. Nossa, imagina o tio ser um lobisomem, né? Muito obrigada aí pelo relato. E ele aqui, ó, tem duas coisas aqui. Gente, tem um vídeo sobre a lenda do lobisomem, onde eu trago várias teorias de como surgiu a lenda, onde surgiu, e teorias de como as pessoas possam se transformar em lobisomem. Se eu lembrar, eu deixo aqui se alguém quiser assistir. Mas tem essa coisa aqui, ó, no diário, né, ele dizia desde os 17 anos, toda sexta-feira de lua cheia, ele se transformaria ali em lobisomem, né? Mas nessa lenda, né, tem uma parte que eles falam que é a partir dos 13 anos. E essa coisa de lua cheia, na realidade, eu acho que veio ali meio, como é que fala? Dos filmes, né, que foram surgindo ali. Acho que o primeiro filme é Day of Man, acho que é assim que pronuncia, que é o Lobisomem, né? E ele foi lançado em 1941, que foi um dos primeiros filmes, e tem toda essa coisa aí da lua cheia e dessas coisas. Então eu acredito que possa ter alguma coisa aí, porque a gente vê tantos relatos, né, aí, não precisa ser exatamente uma sexta-feira, não precisa estar a lua cheia que esse ser aí aparece.
Muitas vezes eu acredito também que esse ser possa ser de uma outra dimensão, né? E de alguma forma ele aparece aqui, tipo, pra punir alguém ou pra assustar. Eu não sei direito, gente. Mas são diversas teorias, né, que a gente tem aí. E agora, essa coisa aí dela sentir, né, essa sensação de ser observada, pode ser, assim, uma impressão, talvez, porque se ele ainda vive lá, né, e ela vive na cidade, né, e ele na chácara, né, e pelo visto fica bem longe, ou não, né, não sei, ela não fala aqui direito, mas ela sente, né, observada. E eu acredito que ele também, aqui que ela fala aqui, se ele sempre quis me atacar desde criança, porque ele não fez quando teve a chance. Eu acredito que não, porque de alguma forma, talvez ele ainda tenha uma certa consciência ali, né, de, tipo, ser família, né, vamos dizer assim, talvez, né, e talvez agora ele esteja perdendo o que resta ali da consciência dele. E talvez ele ter deixado também o diário lá, já foi proposital lá, pra você ler, né, e de alguma forma se afastar e sair dali. Porque se ele quisesse realmente te atacar, ele teria feito, eu acredito, naquela hora. Agora, essa coisa aí, né, do seu 7º filho aí, dizem que realmente, né, e muitos acreditam que nem batizar, né. Agora, eles falam aqui que tem que ter um jeito certo pra batizar, então, tipo, ele não foi batizado direito, né, aqui, ó, sua avó dizia que o 7º filho, homem, se não for batizado de um jeito certo, ele vira lobisomem. Então, além dele ser ali o 7º filho, homem, ele não foi batizado direito, essa parte eu não entendi bem. Porque muitos acreditam que só de ter o batismo ali, né, já livra a pessoa ali dessa maldição. Então, no caso dele, não funcionou, né? Então, vamos aqui pro próximo relato, que é esse. Fui pescar e acho que vi um lobisomem. Oi, Mariana, tudo bem? Me chamo Júnior e o que vou lhe contar aconteceu comigo. Era pra ser só uma pescaria tranquila, nada além de uma noite entre amigos, umas cervejas, umas piadas e, com sorte, alguns peixes. Mas naquela madrugada, a margem do rio virou palco de algo que eu jamais vou esquecer. Fomos em 3, eu, o Kaique e o Mané, velhos companheiros de pesca. Escolhemos um trecho afastado do rio Paraíba, perto de uma mata fechada, onde dizem que os peixes são grandes e que ninguém incomoda. Chegamos no fim da tarde, montamos uma espécie de acampamentos, acendemos uma fogueira e deixamos os molinetes lançados. A noite caiu rápido, a lua cheia se levantou enorme, refletindo na água. Tudo estava tranquilo até perto das 2 da manhã. Foi quando os sapos, os grilos pararam de cantar e o silêncio caiu pesado. Algo muito estranho, já que quem conhece esses barulhos na mata sabe que não param assim à toa. Era tanto silêncio do tipo que pressiona o peito, que te faz prestar atenção até no barulho da própria respiração. Kaique percebeu primeiro e disse: "Vocês ouviram isso?" Algo se mexia no mato, galhos quebrando, pisadas, mas não era leve. Era como se algo pesado andasse em 2 pernas, forte e com pressa. Mané tentou rir para quebrar o gelo e nos disse: "Deve ser um porco do mato." Mas até ele estava tremendo. A coisa se aproximou da margem e a fogueira iluminou por um segundo o que estava ali entre as árvores. Eu juro, não era um bicho comum. Era alto, mas muito alto, coberto de pelo, e os olhos refletiam a luz do fogo com um brilho amarelo assustador. Era curvado, mas a respiração era de gente, rápida, ofegante. Quando nos viu, parou, ficou ali olhando. Kaique sussurrou: "Isso é um lobisomem." E eu, naquele momento, só soube concordar com ele, mesmo sem ter visto algum antes. A criatura rosnou.
um rosnado baixo e ameaçador, mas não nos atacou. Deu um passo para trás e sumiu na mata com um pulo impressionante. Ficamos paralisados ali por um tempo. Depois jogamos água na fogueira, juntamos nossas tralhas às pressas e caímos fora dali. No dia seguinte, voltamos de manhã com mais coragem, acompanhado de outros pescadores. No local, encontramos pegadas estranhas, grandes, mas com um formato meio humano, e marcas de garras em umas árvores. Ninguém quis ficar ali mais que alguns minutos. Desde então, eu nunca mais quis ir pescar à noite. Toda vez que vejo a lua cheia, acabo me lembrando desse acontecido, daquela coisa que me encarou como se me conhecesse, como se esperasse me ver ali. Se foi alucinação coletiva, se era bicho, espírito ou um verdadeiro lobisomem, eu não sei. Só sei que eu vi e não quero ver de novo. Mariana, esse foi o meu relato e a única prova que eu tenho é a minha palavra e de meus amigos. Muito obrigada, seu canal é top, lhe desejo sucesso. Eu que agradeço, muito obrigada aí. Né, e o lobisomem, será que ele foi ali, né, talvez tomar uma água e acabou se deparando, né, com vocês lá na beirada do rio, né? E como eu disse, né, gente, lobisomens é estranho porque eles não atacam, né? Aqui, ó, ele não atacou, deu um passo para trás, sumiu na mata com um pulo impressionante. Mais uma vez, né, falando aquela coisa de não atacar. Outra coisa também que esses relatos passam pra gente é a questão quando é na mata, o silêncio, né? Tava ali aquele barulho de grilo, né? Aquele barulho normal que a gente conhece do interior e do nada vira aquele silêncio, né? Aquele silêncio que dói mesmo na alma. Então muitas pessoas acreditam que quando isso acontece é porque tem algum bicho, algum ser ali à espreita. Então, assim, se a gente for relacionar com os outros aí que aconteceram no interior, né, é muito disso, né, um silêncio e essa coisa deles não atacar. Isso aí que me deixa encabulada. E quando ataca, né, muitas vezes não vai na frente, não vai pra frente. E essa coisa aí deles não atacar, né, então eu acredito que parece que só quer dar um susto ali ou algo do tipo. E vamos aqui pro próximo e último relato. E esse relato aqui eu achei bem legal, bem interessante, porque gente, lobisomem não é realmente só no Brasil, né? Tem várias histórias em vários outros lugares. Inclusive, né, a lenda do lobisomem não surgiu aqui no Brasil, ela foi trazida pra cá, né? Ela surgiu, se não me engano, foi na Grécia. Ela vem ali da mitologia grega, né, onde o rei Licão, ele ofereceu a Zeus, né, durante um jantar, onde ele convidou ali Zeus, né? Ele ofereceu partes humanas ali do próprio filho para os Zeus comer. Do próprio filho, assim que eu falo de Zeus, né? Porque Zeus considerava todos os humanos ali que idolatravam ele como se fossem filhos. E ele, né, ofereceu. E quando Zeus percebeu, né, cometeu ali o canibalismo, ele amaldiçoou ali o Licão e ele se tornou ali o primeiro homem-lobo, o lobisomem. E com isso, né, foi expandindo ali por vários países até chegar aqui no Brasil. Se eu não me engano, foi os portugueses que trouxe, não tô lembrando aqui, mas eu acho que foi os portugueses. E com isso, né, aqui no Brasil já tinha aquelas histórias que os índios contavam de pessoas que se transformavam ali em onças, nesses bichos aí que a gente mais conhece. Mas de lobisomem veio aí através, eu acho, dos portugueses. Mas por que eu tô falando sobre isso aqui, gente? É porque esse relato, como eu falei, é um relato bem legal e ele não aconteceu aqui no Brasil. E o título desse relato é o seguinte: fui ao México fugir da rotina e quase morri nas garras de um lobisomem. Oi Mariana, tudo bem? Meu nome é Alan e tenho 31 anos. Resido em São Paulo e o que vou lhe contar aconteceu comigo em um lugar onde eu menos esperava, no México. Sempre ouvi falar de lobisomens no interior do Brasil. Meu avô contava histórias de homens que viravam feras nas noites de sexta-feira. Mas eu nunca levei isso a sério.
Achei que era lenda regional, coisa de matuto com medo do escuro. Até o dia que eu viajei para o México. Fui fugir um pouco do estresse da cidade, da rotina, curtir um pouco da cultura local, provar as comidas de verdade e conhecer aquelas paisagens meio esquecidas no tempo. Confesso que todo mundo deveria conhecer, pois a cultura lá é diferenciada. As comidas são diferentes dessas que a gente come aqui, porque aqui, comparada com as de lá, mesmo sendo comida mexicanas, são apenas imitações das verdadeiras. Escolhi um vilarejo chamado Hualis, no norte do país, quase na divisa com o deserto de Chihuahua. Chihuahua. Quase na divisa com o deserto de Chihuahua. Longe dos turistas e perto mais da tranquilidade. Ou assim eu pensava. No primeiro dia fui muito bem recebido. Gente simples, sorridente e um espanhol carregado, mas dava para se virar. Um senhor chamado Vicente me alugou um quarto, que era um anexo ali na casa dele. O lugar era de pedra, antigo, mas bem acolhedor. À noite foi até uma fogueira comunitária, onde os moradores se reuniam. Eu bebi tequila, ouvi músicas locais e contei em um tom de brincadeira que no Brasil tinha uma lenda do lobisomem. E foi aí que o clima mudou. Alguns riam, mas outros pararam de rir. E uma senhora com trancinhas no cabelo e olhos fundos disse em voz baixa: "Aqui também los hay, pero les llamamos lobisomem, aqui são nahuales." Ou seja, ela disse: tem alguns aqui, mas não os chamamos de lobisomens, são nahuales, né? Aqui no Brasil é lobisomem, lá é nahuales. Pensei que era só superstição, até que aquela madrugada acordei com um som esquisito, algo entre rosnado e uivo abafado. Achei que era algum cão ou coiote, pois lá tem muito coiote, mas o barulho vinha de dentro do vilarejo. Me levantei, fui até a janela e eu juro por tudo, vi uma sombra passando entre as casas. E era grande, andava meio torta, com 2 pernas. E quando parou debaixo do luar, vi pelo e dentes. Um par de olhos que brilharam amarelo, e ele pareceu me notar. A coisa deu um passo em minha direção e rosnou. E assim que ele rosnou, ele avançou correndo. Corri para trancar a porta, mas ela já tremia com o impacto daquilo do lado de fora. Vicente apareceu armado com uma espécie de faca longa, parecia aqueles facão de cerimônia. Mandou que eu ficasse em silêncio e jogou um punhado de pó na porta, cheiro forte como um incenso. A criatura gritou um som horrível, entre humano e animal, e desapareceu correndo. Na manhã seguinte eu estava em choque. Vicente me contou que os nahuales são bruxos antigos, homens que fazem pactos para se transformar em fera. E não é só uma maldição, como dizem aí, é uma escolha. Mas por que? Eu perguntei. Ele respondeu olhando para o chão. Poder, vingança, raiva, cada um tem seu motivo. Mas quando se transforma, não volta mais o mesmo. Segundo ele, aquele nahual já vinha rondando o vilarejo há meses e tinha desaparecido gado, galinhas, e aparecia também pegadas que eram impossíveis ser ali de humano, e agora parecia ter marcado ali o vilarejo e por alguma forma ter me marcado também. Passei os 2 dias seguintes sem dormir direito. Todo barulho me fazia arrepiar. A cada sombra eu esperava ver aqueles olhos de novo. Antes de eu vir embora para o Brasil, Vicente me deu um amuleto feito de pedra, obsidiana e sal negro. Mandou eu nunca tirar do pescoço e me disse: ele sentiu seu cheiro e vai lembrar. Voltei para o Brasil, mas às vezes às noites de lua sinto como se alguém ou algo me observasse. Sei que lobisomens não são exclusividades aqui do Brasil. Eles só mudam de nome
e de rosto, mas continuam caçando quem quer que for. Acredito também que aquele bicho estava na fogueira aquela noite, só que em sua forma humana, e vendo a minha descrença, resolveu me mostrar. Mariana, muito obrigada por contar, e não sei se você vai acreditar. Acredito sim, e muito obrigada a você aí por enviá-lo. E que interessante, né, gente? Como eu disse naquela introdução, a lenda não é exclusiva aqui do Brasil, ela foi trazida pra cá. E lá tem esses aí, né, que são os nahuales, né, que é os mesmos lobisomens. E sim, tem essa coisa também, que nem ele fala aqui, ó, da... Aqui, ó, Vicente me contou que nahuales são bruxos antigos, homens que fazem pactos para se transformar em fera. Não é só maldição, como dizem por aí, é escolha. E sim, gente, tem essa teoria também que as pessoas fazem ali um certo tipo de pacto para se transformar nessa fera. E eu pesquisei aqui, gente, é essa pedra que ele fala, né, uma pedra de obsidiana. E aqui, ó, é um material semelhante ao mineral, ou seja, um mineraloide, mas não um mineral verdadeiro. Aí tá aqui, ó, pra que ela serve, ó. Ela serve desde a criação de ferramentas e objetos decorativos. Aqui, ó, pra que ela serve desde a criação de ferramentas e objetos decorativos no passado até a proteção energética e a busca por autoconhecimento presente. Eu pesquisei porque eu não sabia que eu fiquei curiosa, né? Que o cara lá, né, o Vicente, ele deu sal negro e essa pedra aí, obsidiana aí, né? E foi tipo pra proteção dele, então. Né? Uma proteção energética, né? Pra purificar ele ali, pra esse ser talvez não ir atrás dele. Porque ele falou que, ó, ele sentiu o seu cheiro e ele vai lembrar. Ou seja, né, talvez ele viria atrás do moço, talvez por ser ali um bruxo, um ser espiritual. Ai, não sei, são tantas perguntas, são tantas coisas que eu fico perdida nessas histórias aqui. Mas é bem interessante, né? Se você tiver algum relato aí de lobisomem e quiser mandar aqui pra mim, o e-mail vai estar aqui na descrição desse vídeo. E, gente, essa foi a coletânea de hoje. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, se inscreva quem não é inscrito, ative o sininho também para não perder nenhuma notificação aqui do canal. Se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim. Pedir desculpas aí também pelos barulhos que saíram no fundo aí da construção que eu falei e tudo mais. Mas é isso, gente. Muito obrigada a quem ficou até aqui. Né, esses relatos, como eu falo em todos os vídeos, são relatos de inscritos. Não tem como eu provar a veracidade, mas eu super acredito. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!